Olá, caríssimos! Hoje estou aqui para falar sobre biografias. Eu vou fazer uma lista das melhores biografias que eu considero. Tá? Eu gosto muito de biografias. Olha aqui a pilinha, já vou mostrando para vocês. Eu gosto muito de biografias e eu acho que é uma maneira fabulosa de você conhecer um período, conhecer um pouco melhor aquele personagem que você gosta, aquele autor, pintor que você gosta. E mesmo tem níveis diferentes, né, de biografias, tem biografias mais jornalísticas, ensaísticas, às vezes mais pesadas e tal, né, com referências. Então tem muitas biografias aí escritas e muitas ótimas biografias. Então selecionei algumas aqui que eu gosto, que eu acho que qualquer pessoa, mesmo não especialista na área, vai gostar de ler. Mesmo na minha carreira, na minha formação, eu escrevi, parti de fazer uma espécie de biografias. Durante minha tese de doutorado, eu fiz uma biografia do Barão de Antonino, uma espécie de biografia no estilo da microhistória, né, que não é necessariamente assim ficar só falando sobre o nascimento, vida e morte dele, mas ver as relações, né, uma janela para o passado mesmo, ver o que eu posso entender a partir dessa pessoa, né, a economia da época, a sociedade da época, enfim. Acho que é isso que a biografia enriquece, né? A gente consegue compreender melhor aquele contexto, aquela época que a gente gosta, aquele personagem. Então eu separei aqui, vou falar as melhores biografias que eu considero, que eu já li, né? Cronologicamente, tá? Então começando do mais antigo para o mais novo. Então começa aqui com essa biografia escrita pelo historiador Jacques Le Goff, um grande historiador francês, né, da Escola dos Annales. E essa biografia é de São Luís, né, que foi o São Luís, o Luís XII, que nasceu no século XIII, que foi depois canonizado, um grande rei que participou ali no século XIII de um contexto muito forte, muitas coisas acontecendo, como as cruzadas, o surgimento das universidades, estava surgindo, né, a Universidade da Sorbonne. Então, realmente teve uma vida bastante rica. E o projeto aqui do Le Goff é fazer uma história total. Depois, claro, foi abandonado porque é impossível você fazer uma história total. Né? Porque, pensa assim, você tratar de todos os elementos da vida de uma pessoa é impossível. Né? Sempre você vai encontrando documentos novos, coisas novas, e não tem fim. Tipo como se fosse aquele mapa do Jorge Luiz Borges, né, que ele fala num conto, onde a pessoa vai tentando fazer um mapa num tamanho real e nunca tem fim, porque as coisas estão sempre mudando. A mesma coisa a vida de uma pessoa. Mesmo que ela esteja morta lá, né, há vários séculos, ainda assim você tem muitos elementos, muitas coisas que você vai juntando que não tem fim. Quando eu entrei no mestrado, o meu projeto até foi, né, fazer uma biografia também, e eu queria fazer uma história total. Né? Eu tinha lido esse São Luís, fiquei empolgado, queria fazer também. Né? Claro que, né, quando eu fiz no projeto, escrevi no projeto, quando eu fui para entrevista na banca ali de seleção, eu já falei, né, riscar isso aí que nada a ver, né, uma impossibilidade. No doutorado, com mais tempo ainda assim, eu não parava, eu sempre encontrava nova documentação, todo o cotidiano. Então assim, todo dia eu ia para os arquivos, encontrava na internet, né? Então assim, é impossível isso. Mas ainda assim, essa biografia do São Luís aí tenta pegar o cotidiano, a vida, vários elementos para a gente entender mesmo quase, né, toda a vida. Então assim, é bem legal, né? Bem escrito, gostoso de ler, né? Mesmo sendo escrito por um historiador, com fontes e tal, ainda assim recomendo para todo mundo. Conhecer aí a França do século XIII. Depois, vamos aí um pouco mais, avançando aí, essa biografia de um autor que eu gosto muito, né? O Walter Isaacson é um autor que eu já li outras biografias e eu gosto demais, né, de tudo que ele escreve. Ele é um jornalista, assim, né, e escreve muito bem, bem pesquisado. Esse aqui, né, é um dos livros que eu li dele, um dos que eu mais gostei, uma das biografias que eu mais gostei. Ele tem várias, tem sobre o Einstein, tem sobre o Steve Jobs e tal, então tem várias aí. Agora uma recente do Elon Musk. Mas essa aqui realmente é a mais legal. Ele fala assim, ó, já no começo do livro: embarquei nesse livro porque Leonardo da Vinci é o exemplo definitivo do tema central das minhas biografias anteriores. Como a habilidade de conectar disciplinas, artes e ciências, humanidades e tecnologia é a chave para inovação, imaginação e genialidade. Então, assim,
de todos os autores, de todos os que ele pesquisou, né? Ele fez também uma sobre Benjamin Franklin, sobre o Einstein, sobre Ada Lovelace, né? O Jobs. De todos esses, esse realmente é o personagem, né, o Da Vinci, que reúne todos esses elementos, porque ele, né, fez, além de ser um pintor, ele fez trabalhos de biologia, de secação, de examinar o corpo humano, né, de saber como funciona o corpo humano, era o objetivo dele tentar aprimorar, né, a sua pintura, fez instrumentos tecnológicos. Ele foi realmente assim uma pessoa impressionante, né, num período onde a gente não tinha essa divisão tão forte assim entre as ciências, essa especialização tão forte entre as ciências, né, que você tem biólogos, físicos e tal, né, às vezes dentro da física, é o físico de partícula, né, então antes, né, nessa época aí, o Da Vinci você tem uma figura no século XV, né, então início da modernidade, você tem aí uma figura que é um cara que pesquisou em várias áreas, atuou em várias áreas, né? Então é muito interessante você ler assim a biografia dele e você ver ele para além do pintor. Claro que a pintura tem um foco muito forte, né, com certeza, e isso é bem descrito, os projetos, alguns projetos que existiram e que depois foram abandonados, né, que não existe mais. Realmente era uma figura muito profícua, né, produziu demais, assim, né? E aí ele vai revelando alguns segredos assim pra gente, né, da pintura, né, a Mona Lisa, como ele na verdade ficou a vida, ele começa, né, 1503 e ele vai ficar anos e anos trabalhando em cima dela. Na verdade ele nunca acabou, né, essa pintura. Então é impressionante, né, isso, que ele sempre estava ali contornando, pintando mais alguma coisa. Então, na verdade, é uma obra inacabada. A gente vê lá, né, essa obra maravilhosa. Mas tem outras obras impressionantes dele, né? E esse livro da editora Intrínseca, ele tem as imagens coloridas dentro, então é muito legal de você lendo, né, contextualizado. Isso. Às vezes você tem alguns livros que são descontextualizadas as imagens, não, mas elas estão bem certinhas, bem posicionadas, né, então enriquece bastante a leitura. Não tem como você escrever uma biografia do Da Vinci e não colocar imagens, né, encher de imagens. Então é bem legal, e o legal também é que ela é uma lição pra gente aprender, né, com essa pessoa assim que foi muito criativa. Como que a gente pode, né, pegar e seguir alguns passos do Leonardo da Vinci, claro, né, detida as proporções, assim, né, mas a gente consegue aprender um pouquinho com ele, mais e tentar, né, na nossa área específica, a gente está, qualquer que seja, de humanos ou de engenharias. Eu apresento esse livro para os meus alunos engenheiros, de exatas, né, e tal. Como que dá para ser, né, criativos também nessas áreas, como que você pode aprender do Leonardo da Vinci para ser alguém, né, que tem essa criatividade também, né, que tem alguém que foge da caixinha e se aperfeiçoa, né, às vezes de áreas que você não esperava, né? Então, eu vou ser um pintor, então por que eu vou estudar outras áreas, né? Eu vou ser engenheiro, então por que eu vou estudar artes, por que eu vou estudar humanidades, né? E você vê que os grandes gênios, ele frequentava essas vertentes, eles não eram só, mesmo o cara sendo da área de exatos principalmente, ele também trafegava em outras áreas. Então, riquíssima biografia. Agora, outro pintor, aí que a gente vai já para o século XIX, né? Segunda metade do século XIX, o Van Gogh, que nasceu em 1853. Uma vida assim bastante dramática, traumática, né, que a gente sabe aí do Van Gogh. Eu gosto muito das pinturas dele, já tive a oportunidade de ver algumas pinturas ao vivo, né, então lá em Londres, no National Gallery, no Museu d'Orsay em Paris, e é mais impressionante ainda quando você chega perto e você vê as pinceladas, né, tem um impacto muito grande. E a vida do Van Gogh foi bastante conturbada, e os autores aqui, o Knife e o Gregor Smith, inclusive eu gravei um vídeo especificamente sobre essa biografia, né? Eles fizeram um trabalho muito bom, né? Apesar de ser gigante, tem quase 1.100 páginas, tá? Ele com bastante notas no final e tal, então não atrapalha a leitura, né? Ele é muito bem escrito, gostoso, você não cansa em nenhum momento, assim, você não chega, né? Vou agora, né, parar aqui, tô cansado, é chato. Não, ele é gostoso
você acompanhando a vida dele, você vai entristecendo junto, né, com a vida do Van Gogh, que realmente, né, ele é um personagem muito depressivo, assim, né, e gostava de ler muito, né, ele desde sempre, ele amava ler, então assim, você vai descobrindo o contexto, você vai se aprofundando um pouquinho do contexto da pintura também, com imagens, né, no meio, bastante imagens, bastante rico de imagens, né, das pinturas dele, e algumas pinturas em preto e branco também, né, às vezes algumas reproduções das pinturas em preto e branco, mas é um livro que enriquece muito, né, o conhecimento da época e do Van Gogh, né? Eu recomendo demais, assim, gosto demais dessa biografia, né? E aí, vindo para o Brasil, também ainda continuando no século XIX, Mauá, inclusive, nasceu um pouquinho antes aí do Van Gogh, nasceu em 1813. Barão de Mauá foi um grande empresário no século XIX brasileiro. Eu recomendo muito essa biografia para os meus alunos engenheiros, sempre quando eu estou falando com eles, porque assim você conhece um pouquinho do Brasil mais, você conhece um pouquinho da economia do Brasil, a política, a tecnologia do Brasil, porque que às vezes a gente é atrasado em algumas áreas também, né, e avançado em outras. Então vale muito a pena ler. Às vezes a gente tem uma visão, assim, errada do século XIX brasileiro, né? Tem pessoas às vezes que vão falar um pouco mal, outros que falam muito bem. Extremamente, a gente tem que ter um pensamento crítico. E é muito legal esse livro do Jorge, escrito pelo Jorge Caldeira, que tem formação jornalística e também em ciência política, né? Mestrado e doutorado dele é nessa área, então ele conhece muito bem o Brasil, tem outros livros aí, recomendo todos os livros dele, né? Um grande escritor, gostoso de ler também. E esse personagem, né, ele o Barão de Mauá, né, ele chegou a ser um dos homens mais ricos do mundo, tá? Mas infelizmente ele morreu na pobreza, né? Por quê? Porque ele investiu bastante e foi passado muitas vezes para trás, foi passado a perna muitas vezes, inclusive pelo próprio governo, que às vezes, o governo de Dom Pedro II, que às vezes é colocado como, né, um grande perfeito, né, que tem que voltar, e se continuasse ele mais tempo, o Brasil seria uma grande potência, né? Às vezes tem que colocar em peso e ver que ele foi realmente um grande governador, Dom Pedro II, né, um grande rei, mas tem bastante falhas também, porque até, né, ele não podia fazer tudo sozinho também, e muitas coisas, assim, na minha opinião, deixou a desejar. Por exemplo, a questão econômica, né? O Barão de Mauá, ele fundou um dos primeiros bancos do Brasil, e esse banco foi tomado depois pelo governo, né? O governo não, como assim, né? Um indivíduo ter um banco não pode, tem que ser todos. Então, né, ele perdeu isso, também fez ferrovias, né? E aí ele foi um dos primeiros industriais do Brasil, né? E essas ferrovias também foram, né, ou não dado, ele não teve participação total. Por exemplo, ele queria fazer uma ferrovia em São Paulo, né, um dos grandes centros cafeeiros se desenvolvendo meados do século XIX, mas muitas vezes vinha uma oposição muito forte da elite da época, que era uma elite de negociantes de animais, que estava relacionados ao negócio de escravidão ainda, né, e não queriam uma modernização tecnológica, né? Então, assim, você via que trazia muitos empecilhos para ele desenvolver, e era extremamente necessário nessa modernização, por exemplo, ferrovias. Então ele encontrou muitos enfrentamentos, e ele precisava, para ter esse investimento que é muito caro, ele precisava ter um período assim de exploração só dele, né? Claro, ele não fazia nada só porque ele queria o benefício da nação unicamente, ele também queria enriquecer, né? E às vezes ele precisava de uma exploração por mais tempo daquela ferrovia, então ele investiu bastante e tal, e para gerar lucro ele precisava ficar, sei lá, alguns anos, 5, 10 anos, com praticamente o monopólio daquilo, e o governo depois não aceitou, puxou o tapete, perdeu. Então, assim, teve várias inovações que ele foi fazendo que ele foi perdendo. Mas não é só de desgraças, tá, o livro, né? Ele vai mostrando, sim, a economia do Brasil do século XIX, né, e mostrando
tardia industrialização, né? Então vale bem a pena ler, gostoso de ler, tranquilo de ler, recomendo. Uma biografia, se você quer se aprofundar um pouco mais na história do Brasil, especificamente, inclusive escrito por historiador, é esse aqui, né, O Imperador Cidadão, que foca só no Dom Pedro II. Né? Então é a grande figura, assim, um livro também bastante bem pesquisado, né? O Roderick Barman, ele é um brasilianista, né? Professor lá na Universidade de Colômbia Britânica, tem outros livros escritos, então uma pena assim que tem poucos livros brasileiros aqui que ele pesquisou, né? Mas tem um uso bastante ostensivo de fontes e também em outros brasilianistas, né? E talvez esse seja um ponto fraco, né? Mas é bastante bem pesquisado mesmo assim, né? Bastante gostoso de ler também, né? Você vai lendo assim a figura de Dom Pedro, a rotina diária dele, o cotidiano. Então, muito gostoso de ler, tá? Recomendo também esse aqui se você quer aprofundar um pouco mais na história do Brasil. E aí, a gente tem, voltando para o exterior, aí, indo para a Inglaterra, essa biografia do Darwin. Essa biografia é bem particular, assim, porque não é aquele foco, né, da vida do Darwin, nascimento, vida e morte, mas foca muito mais na questão, num ponto específico, que é a questão da escravidão. O que é esse momento? Né? Um momento ali que na Inglaterra estava vivendo uma busca pela abolição da escravidão, né, no finalzinho, no comecinho do século XIX. Né? Então é exatamente isso, né? A causa sagrada de Darwin, que é isso, né? A causa sagrada dele era a busca pela unidade racial humana, para mostrar que, né, todos descendiam do mesmo lugar, né, então não tinha como ter raças diferentes. Né? Então, olha, por exemplo, aqui o que ele fala na página, os autores falam, aliás, Adrian Desmond e James Moore já tem uma outra biografia sobre evolução, a ciência vitoriana, e também uma biografia especificamente sobre o Darwin, né, mais assim de nascimento, vida e morte e tal. Então os dois autores são grandes pesquisadores, inclusive de forma narrativa, assim, né? É um livro bom. Tem alguns academicismos, né? Então, às vezes, para o leitor não especializado, às vezes tem essa dificuldade, mas uma leitura passada, assim, que você consegue ler numa boa. Então, tem uma passagem aqui que eu acho legal, que os autores colocam já no início, mostrando, né, por que eles escreveram essa biografia. Então, Raízes, é por onde começamos. Raízes como no instigante romance histórico Roots, né, o Raiz de Alex Haley, que eu inclusive comentei aqui também no canal. O escravizamento de negros africanos que tanto indignou a geração de Darwin. Este foi o ponto de partida de Darwin também, seu horror à servidão e à brutalidade racial, sua aversão ao desejo dos escravagistas, em suas próprias palavras, de tomar o homem negro uma outra espécie subhumana, uma besta a ser algemada. As raízes eram o tema em torno do qual girava todo o projeto humano de Darwin. E para compreender por que ele começou a pensar nas raízes, na origem das raças negra e branca, temos de avaliar sua ancoragem moral no auge do movimento anti-escravagista inglês. Tá? Então, esse é o ponto aí que esses autores vão tratar. Então, vale muito a pena ver como até deturparam muitas ideias do Darwin, por exemplo, um darwinismo social, né, que vai ter depois no final do século XIX, que vai ser usado para justificar colonialismo, justificar racismo, né? Então vai mostrar que, na verdade, isso é muito errado. O Darwin, né, acreditava que todas as raças eram iguais. Então, livraço para a gente entender um pouquinho o desenvolvimento da teoria da evolução, entender um pouquinho mais do que ela fala, a evolução, o que não fala, que a gente vê muitas viagens por aí, né? Então, recomendo demais, né, para se ler esse livro. Talvez eu faça um vídeo específico maior só sobre ele, porque eu gostei demais de ler, realmente me ampliou bastante minha visão aqui do Darwin e do século XIX, da teoria da evolução. Né? Vindo aqui para o século XX, o finalzinho do século XIX, né, na verdade, o Eliot nasce aí em 1888, tem este livraço. Em todos os sentidos, né, ele é gigante mesmo. Também outra biografia, eu gosto desses catataus aí.
E é a biografia do T.S. Eliot pelo Russell Kirk. Russell Kirk. Não sei se assim se pronuncia. Talvez Kirk. Que é um grande autor muito conhecido dos conservadores, quem estuda conservadorismo, né? Ele tem livros aí muito bons, eu gosto muito dele, eu acho que recomendo todo mundo ler Russell Kirk, porque ele é um grande pesquisador, né? E essa visão, às vezes a gente tem uma visão bem errada do conservadorismo, o que é conservadorismo, então recomendo ler tudo ele. Então aqui, nesse livro, né, ele vai fazer essa biografia, mas não é uma biografia só do T.S. Eliot, apesar de falar bastante do T.S. Eliot, de falar, né, colocar em contexto os seus poemas, o que ele estava falando, mas também é uma preocupação com pensar a época. Então o subtítulo fala a imaginação moral do século XX. O título do livro é A Era de T.S. Eliot. Não é só sobre ele, mas também a era dele. Eu gosto muito desses livros que falam assim, a era, né, do Dom Pedro, a era do sei lá, Van Gogh, porque você acaba conhecendo também o contexto, né? Não é um personagem lá solto num vácuo. Você entende também o contexto. Como eu disse, né, as biografias elas são uma janela para a gente compreender os períodos, as épocas também. Então, esse livro aqui, né, vale muito bem você ler junto com os poemas do T.S. Eliot, né? Então você vai entendendo um pouquinho mais o que ele quiser. Às vezes a gente lê um poema e a gente não entende perfeitamente todas as palavras que estão ali, né? Às vezes todo o contexto que está ali por trás tem um contexto muito forte, né? Tipo terra arrasada, né? O que ele está dizendo quando ele está falando sobre terra arrasada, né? Então é bem legal que o livro contextualiza bastante isso, né? Então gostei demais, né, disso aqui. Vale muito a pena, indico muito. Aí indo para uma das minhas biografias tops, assim mesmo, realmente dos meus favoritos que eu já li, já reli e uso muito nas minhas pesquisas, essa aqui do Alistair McGrath, A Vida do C.S. Lewis. O McGrath, ele é meio insano, assim, né, nas pesquisas. Ele pesquisa tanto que sobra até, né, coisas que ele não consegue colocar tudo no livro. Então, por exemplo, esse livro aqui, ele tem um outro livro sobre o Lewis, né, que são ideias que sobraram até. Então ele coloca lá, né, o C.S. Lewis Educação e tal, um outro livro, né, Andando com C.S. Lewis e tal. E esse aqui, ele vai fazer essa biografia muito bem pesquisada, ele até conserta algumas coisas, né, algumas datas cronológicas que as pessoas acreditam, quando que foi, né, que ele se converteu, até o próprio Lewis falando anos depois, me converti tal dia e tal, que eu estava andando, né, na Edson's Walk, junto com o Tolkien e tal, fala a data. Daí o McGrath pesquisa e fala, pela descrição, na verdade, né, das folhas, como estava, não podia ser nessa data, tinha que ser uma outra data, assim, acho que não muda o ano, ou muda um ano só ali, alguns meses, mas é muito interessante esse tipo de pesquisa, né? E é muito gostoso, muito agradável, né? O McGrath, ele tem esse dom, às vezes, de escrever livros mais complexos e, às vezes, livros mais gostosos de se ler. É o caso desse, é um livro muito agradável, muito pesquisado, né? Porque você consegue realmente sentir ali a vida. O C.S. Lewis tinha muitas fontes, né? Tem muitos textos, temos cartas publicadas por ele, então tem a biografia dele, a autobiografia, né? Surpreendido pela Alegria. Então você tem assim, né, muitas fontes para fazer. Então o McGrath, além dessas fontes publicadas, as outras que só tem lá, né, lá em Oxford, no Bodleian, na biblioteca Bodleian. Então assim, pesquisadíssimo, muito bem, muito gostoso de ler. Quem conhece Lewis, né, tem que ler isso aqui, é obrigatório. Quem não conhece, né, às vezes só ouviu falar do Narnia e tal, né, também vá lá e leia, que você vai se surpreender com a vida dele, você vai ficar mais empolgado ainda, né, pelas escritas, por ler os textos do Lewis, para ter mais profundidade no que você está lendo, né. Recomendadíssimo, né, como eu disse, um dos meus autores favoritos, né, o C.S. Lewis, e essa biografia, né, também topzíssima, excelente. Por último, A Vida Imortal de Henrietta Lacks. Esse livro assim me surpreendeu. Eu peguei assim, como quem não queria nada, estava preparando aulas especificamente para a turma de engenharia de bioprocessos. E aí eu falei, eu tenho que ler esse livro, né? E aí fiquei realmente impressionado. Olha só, subtítulo gigante. Em 1951,
Uma mulher negra e humilde morre de câncer. Suas células, retiradas sem seu consentimento, são mantidas vivas, dão origem a uma revolução na medicina e a uma indústria multimilionária. Mais de 20 anos depois, seus filhos descobrem a história e têm suas vidas completamente modificadas. Assim, é bem escrito, é bem assim como se fosse um filme mesmo. Dá para fazer um roteiro de filme, se não me engano, acho que até tem um filme aí. Não vi ainda, que vale assim porque a vida é imortal, né? A linhagem das células depois que foram retiradas dela, né? Algumas células desse câncer específico, que foram mantidas em cultura, elas continuam vivas até hoje. Então é impressionante, eles vão mantendo, e são feitos vários estudos e tal. O Átila aqui brasileiro, ele trabalhou também com essas células, porque eles são enviados inclusive para vários lugares do mundo e tal. Então assim, é bem impressionante a história, e conta assim um pouquinho da história da ciência, né, filosofia da ciência, voltado para essas questões da bioética, né? Então vamos pensar um pouquinho a bioética. E é realmente uma grande descrição, assim, um grande livro, né, que vai falando não só a biografia da Henrietta Lacks, né, mas também como a biografia desse desenvolvimento da biologia no século XX, meados do século XX. Tá? Então, outro livro recomendadíssimo. Então ficou aqui a minha seleção das minhas biografias favoritas. Comenta aí se você já leu alguma dessas biografias, indica para mim também biografias, fala assim, você tem que ler essa biografia se não leu, indica para mim, talvez eu faça depois no futuro uma parte 2 das biografias, que como eu disse, eu gosto muito, e essas biografias que eu indiquei aqui são excelentes para ler. Eu recomendo, todo mundo pode pegar qualquer uma desses livros aí que vai gostar, com certeza, eu garanto. Se não, volta aqui e comenta que não gostou de algum desses livros e aí a gente conversa, tá bom? Vamos trocar ideias aí, vamos trocar recomendações também de biografias.